Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria lá no livro de Provérbios. O que você faria se soubesse que alguém que você ama muito, ou pelo menos diz amar, fica extremamente chateado ou chateada com algo que você faz? Será que você poderia identificar na vida de um filho, ou do seu cônjuge, ou de um amigo, algo que eles simplesmente odeiam e que você, por amor, evitaria a todo custo fazer aquilo? Pois é, a Bíblia nos traz lições importantes sobre coisas que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus simplesmente não espera que nenhum de nós façamos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16, nós temos os seguintes ensinamentos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, bem como aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha só, a Bíblia é clara ao afirmar que há 7 coisas que Deus detesta. E a primeira delas é que Deus detesta olhos altivos. O que é um olhar altivo? É um olhar arrogante. É olhar das pessoas que se acham melhores do que as outras, que olham para o seu próximo de cima para baixo, como se fossem mais valiosas do que aqueles com quem convivem. Deus detesta um coração orgulhoso. Ele diz que nós devemos olhar para as pessoas com olhar de graça, de misericórdia. Nós não devemos nos colocar diante dos outros como senhores de suas vidas. Deus odeia um olhar altivo. E Ele se alegra com pessoas que têm um coração simples, pessoas que são humildes, pessoas que, não importando a posição social onde elas se encontram, carregam a marca da humildade de Jesus. Se olham de cima para baixo para alguém, não é para acusar e não é para se pôr como melhor. Mas a única maneira em que é admissível que um ser humano olhe de cima para baixo para outro é para estender a mão para quem está caído e levantá-lo. É isso. Deus odeia olhos altivos. Mas a Bíblia também nos diz que Ele detesta a língua mentirosa. Deus detesta a mentira, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Quando as Escrituras dizem que Deus detesta a língua mentirosa, é que Deus não espera que os seus filhos e filhas mintam uns para os outros. Deus espera que sejamos verdadeiros, que a nossa língua seja usada para abençoar, para falar a verdade e para fazer tudo isso com muita ponderação. A palavra de Deus diz que nós devemos temperar as nossas palavras com sal. Ou seja, tornar uma verdade, por mais dura que ela seja,
algo que nós transmitimos com respeito, transmitimos olhando para o outro como alguém digno. A terceira coisa que o Senhor detesta são mãos que derramam sangue inocente. A Bíblia diz que Deus abomina o homicídio. Ele abomina a morte de um inocente. E eu fico pensando, quantos inocentes não têm sido mortos? Quantos homicídios não têm sido cometidos simplesmente por motivos torpes? Mas aqui nós vemos que Deus abomina as mãos que derramam sangue inocente. E o que dizer de bebês? O que dizer do nascituro? O que dizer de vidas inocentes que muitas vezes são retiradas por motivos torpes do ventre de suas mães? Além de Deus detestar olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, Ele também detesta um coração que traça planos perversos. É interessante como há pessoas que já acordam de manhã pensando em alguma perversidade, em enganar alguém, em praticar atos de corrupção, em fazer algo que vai trazer benefício próprio em detrimento do bem comum. Deus detesta, isso está muito claro, pessoas aqui que traçam planos perversos. Deus é amor, é bem verdade, mas Deus é justo e Ele jamais se alegrará com atos dessa natureza. E aí a gente caminha para a quinta coisa que o Senhor detesta. Ele detesta pés que se apressam para fazer o mal. E aqui nós temos pessoas que não só traçam planos perversos, mas pés que se apressam para fazer o mal, para enganar, para matar, para roubar, para destruir. Em contrapartida, a Bíblia diz que bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. Que a gente viva assim, apressado sim, com pés apressados sim, mas não para fazer o mal, apressados para fazer o bem. Ele também detesta a testemunha falsa que espalha mentiras. Nós não poderíamos viver em um tempo tão compatível com o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Testemunha falsa que espalha mentiras. Nós vivemos o tempo das fake news. Nós vivemos o tempo em que as reputações das pessoas não são minimamente consideradas. Vivemos um tempo em que ninguém se importa em plantar notícias falsas, em levantar falso testemunho contra alguém. Vivemos um tempo em que pessoas têm tido as suas reputações lançadas na lama por mentira, por falsos testemunhos. Mas que fique bem claro, o Senhor odeia as falsas notícias. O Senhor odeia os falsos testemunhos. E Ele vela pela verdade. Um dia, aqueles que são injustamente acusados ou vítimas de mentiras infundadas, o Senhor cuidará dessas pessoas e um dia revelará a verdade como ela é. E finalmente, o Senhor detesta
aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha só, gente. Lá no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Ou seja, aquelas pessoas que promovem a paz, que promovem a concórdia e não a discórdia, que lutam para que inimigos se tornem amigos, que plantam sementes de restauração, de reconciliação. Ora, o próprio Cristo Jesus realizou esse papel na cruz. Ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Não é à toa, então, que Deus diz aqui que detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Que sejamos pacificadores, que fujamos de tudo aquilo que Deus detesta e que corramos para fazer tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que agrada o coração do nosso Pai. Espalhe essa boa nova. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque o mundo que se diz cristão, as pessoas que se dizem religiosas, precisam saber o que Deus odeia, o que Deus detesta. E assim, precisam mudar a maneira como vivem. Nós precisamos mudar a maneira como nós vivemos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.